Vamos meditar em 1 Samuel capítulo 15, versos 24 a 35. O tema de hoje é Saul é rejeitado por Deus. 1 Samuel capítulo 15, versos 24 a 35. Esse trecho, ele continua exatamente onde o Tiago parou semana passada. O texto que nós consideramos semana passada termina aí com a exortação e a palavra dura de Samuel. E agora nós temos a resposta de Saul e o resultado da resposta atabalhoada de Saul. Antes, em 1 Samuel 13, Deus havia retirado a dinastia de Saul, sendo que o seu filho era até melhor do que ele, Jonatas. E agora nós vamos ver Deus tirando não só a dinastia, mas também o reinado de Saul. Para mim, esse texto é um dos mais terríveis da Escritura, talvez equiparando-se aí ao que a gente vê no Novo Testamento com Judas Iscariotes. 1 Samuel 15, versos 24 a 35. Então Saul disse a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as palavras que você falou, porque temi o povo e dei ouvidos à voz deles. Mas agora peço que você perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não voltarei com você. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, ele também o rejeitou como rei sobre Israel. Quando Samuel se virou para ir embora, Samuel segurou pela borda do manto e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: hoje o Senhor rasgou das suas mãos o reino de Israel e deu a alguém que é melhor do que você. Também a glória de Israel não mente, nem muda de ideia, porque não é homem para que mude de ideia. Então Saul disse: pequei, mas honra-me agora, diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Volte comigo, para que eu adore o Senhor, seu Deus. Então Samuel seguiu Saul, e este adorou o Senhor. Samuel disse: tragam aqui Agag, rei dos Amalequitas. Agag veio a ele, confiante, e disse: certamente já passou a amargura da morte. Mas Samuel disse: assim como a sua espada deixou muitas mulheres sem filhos, também a sua mãe ficará sem seu filho. E Samuel despedaçou Agag diante do Senhor em Gilgal. Então Samuel foi para Ramá, e Saul voltou para sua casa em Gibeá de Saul. Até o final da sua vida, Samuel nunca mais viu Saul, porém tinha pena de Saul. O Senhor lamentou haver constituído Saul como rei sobre Israel. Versos 24 a 31 formam o primeiro bloco dessa passagem, e nós temos aí o rei Saul implorando perdão para Samuel, mas de certa forma também diretamente para Deus. No verso 24, nós temos aí Saul reconhecendo e confessando o seu erro. O texto é bem claro. Saul diz a Samuel que ele pecou, ele transgrediu, né? A ideia de pecar aqui é que ele errou o alvo e transgrediu, ele ultrapassou a linha. Ele tanto errou o alvo como ultrapassou aquilo que o Senhor falou. Chama a atenção de vocês aí para a expressão Senhor. Ela está num destaque. No texto hebraico nós temos o nome de Deus mesmo, né? Então Saul está dizendo que pecou e transgrediu o mandamento de Yahvé, o Deus eterno, aquele que existe antes de todas as eras, aquele que é imortal. É contra esse que Saul pecou e transgrediu. E ele transgrediu e pecou contra as palavras que o próprio Samuel falou. Mas Saul acrescenta um detalhe aqui. Ainda que ele reconheça que ele tenha pecado e transgredido o mandamento, ainda que ele tenha violado o que o profeta havia dito a ele, ele o fez, nota, porque ele temeu o povo e deu ouvidos à voz dele. Saul ainda não entendeu o que aconteceu aqui. Saul não consegue perceber que ainda que ele reconheça que ele pecou e transgrediu, isto é, ele errou o alvo e atravessou uma linha que ele não podia ter atravessado, ele ainda não consegue entender que isso é um erro, é um pecado, é uma transgressão dele. Ele continua transferindo a culpa do seu pecado e transgressão para outros. Ele vai dizer agora que ele pecou e transgrediu o mandamento do Senhor, pecou e transgrediu as palavras que Deus havia falado por meio do seu profeta Samuel, porque Saul temeu o povo, ele respeitou demais o povo. E, aparentemente, o povo clamou para que ele assim o fizesse, poupasse o rei amalequita, poupasse o melhor dos amalequitas. Então, por causa disso, ele fez o que fez.
o que Saul está fazendo aqui é, de um lado, reconhecendo que o que ele fez foi errar um alvo que Deus estabeleceu a ele, ultrapassar uma linha, mas ele transfere a culpa do seu pecado, da sua ofensa, para outros. Saul não consegue avaliar o que ele fez de fato. Ele não consegue nem mesmo olhar para trás, né? E obviamente a gente tem essa facilidade aqui, já que a gente tem a história toda aberta diante da gente, mas Saul não consegue olhar para trás e lembrar outros pecados, outras transgressões que ele cometeu. Ele não consegue associar esses pecados e transgressões contra o próprio Deus, mas ele continua transferindo a culpa para outros. No verso 19, quando Samuel acusa Saul de desobediência, Saul afirmou, na verdade, ter obedecido a Yahvé. Agora, quando Samuel volta a acusar Saul de desobediência, ele vai reconhecer que ele obedeceu ao povo e não ao próprio Yahvé. No final, nós voltamos ao que nós já consideramos há 2 domingos atrás. Esse rei, tão cheio de predicados e qualidades, ele continuava mais interessado, mais preocupado com a sua aparência, com a formalidade, com a sua reputação, com a sua posição, ou em vez da sua posição diante de Yahvé. Porque ele tem essa preocupação com a sua aparência, com a sua entrada, com a projeção que ele faz de si mesmo diante do povo, ele não consegue expressar adequadamente um reconhecimento de quebrantamento e de humilhação diante do pecado cometido. O texto aqui é bem melancólico, bem trágico. Ele, depois de reconhecer que ele pecou e transgrediu por causa da pressão popular, né, ele faz o pecado, ele comete o pecado por causa da demanda do povo, ele pede para que Samuel o acompanhe. Ele, de forma assim até meio atabalhoada, ele pede que Samuel lhe perdoe o pecado e volte com ele para que ele adore a Yahvé. Em outras palavras, de um lado, Saul, ele continua tendo uma imagem inchada de si mesmo, ele tem uma preocupação demasiada com a sua própria aparência, com formalidade, com rito, com essa capa externa da religião e da fé, mas do outro lado, ele não entende o que está em jogo. Ele pede para Samuel acompanhá-lo, ele quer que Samuel esteja ao lado dele, mostrando que há uma união entre a igreja e o Estado, entre o rei e o profeta, mas, de certa forma, o que ele quer aqui é que Samuel o ajude a salvar as aparências. Ele quer manter a sua reputação intacta e por isso o interesse dele em que Samuel acompanhe nesse culto. O que nós temos aqui então é um veredito. Samuel vai dizer: eu não vou voltar com você, porque você rejeitou a palavra de Yahvé, agora Yahvé também rejeitou você como rei sobre Israel. Irmãos e irmãs, talvez essa seja um dos textos aqui mais duros de toda a Sagrada Escritura. Talvez um dos vereditos mais severos, mais tristes de toda a Sagrada Escritura. Porque Saul, com todas as suas vantagens, com todas as suas qualidades, não foi um fiel servo de Yahvé, não atentou para a palavra de Yahvé dada pelo seu servo profeta Samuel. Agora ele é rejeitado. Mais uma vez, no capítulo 13, Saul já havia desobedecido a Deus. E ali Deus já havia dito que ele não teria sucessor, ele não teria uma sucessão dinástica. E o capítulo 13, o capítulo 13 é realçado em sua dureza e melancolia quando a gente estuda, e a gente considerou isso aqui, as vitórias de Jonatas. O que nós vemos em Jonatas, a gente deve ler a história de Jonatas subsequente com um gosto amargo, um gosto de ferro dentro da boca. Olha quem poderia suceder Saul. Esse jovem guerreiro valente, tão cheio de qualidades, não sucederá Saul por causa do pecado dele. E aqui nós temos o golpe final. Dessa vez, Saul sendo desobediente, sendo negligente com a voz de Deus por meio do profeta, não só antes perdeu a dinastia, mas agora também perde o trono. Ele não vai continuar como rei de Israel. O reino será dado a outro melhor do que Samuel. E aí o texto continua. Eu imagino que Saul deve ter ficado horrorizado e chocado, sabendo que ele teria que se apresentar na frente do povo, dos exércitos reunidos,
aqueles elementos ali que foram capturados no campo de batalha, aquele rei dos amalequitas tão cruel, agora folgado, achando que vai ser poupado, vai ter uma sobrevida ali. Eu imagino o senso de terror e desamparo que toma Saul aqui, de ter que se apresentar diante de todo esse grupamento sem o respaldo do profeta Samuel que o ungiu. Mais uma vez, Saul não entendeu o que está acontecendo diante dele. Ele não consegue perceber a gravidade do que está passando diante dos seus olhos. A preocupação dele é que Samuel o acompanhe, para que as aparências sejam salvas, para que haja impressão diante de Israel de que nada sério ou nada muito importante aconteceu ali. Mas o texto continua. Samuel se vira para ir. Samuel deu o veredito como profeta fiel. Saul deve ter ficado chocado e horrorizado, e Samuel se vira para sair. Quando ele se vira, acontece algo que parece estranho na narrativa. Saul segura as vestes de Samuel e aquelas vestes são rasgadas. O que é rasgado aqui não é o vestido, o tecido da veste de Samuel. Na roupa de um judeu piedoso, e aqueles que vão a Israel devem ver isso em algumas roupas lá, principalmente entre os judeus ultra-ortodoxos, algumas orlas na roupa, na vestimenta. Essas orlas são colocadas naquele local, na bainha dessas vestimentas, seguindo a ordem de Números capítulo 15, versos 38 a 39. Essas borlas que são colocadas na bainha das roupas até hoje, de judeus piedosos, são colocadas ali para lembrar o judeu piedoso dos mandamentos que Deus deu no pacto do Sinai e a necessidade que o filho do pacto, membro da aliança, tem de cumprir aquelas leis. O que Saul está fazendo aqui? No desespero dele, ele segura essas borlas e, numa luta ali para manter o profeta perto dele, ele simplesmente rasga esses lembretes de que um filho de Israel é chamado para cumprir a aliança, obedecer os aspectos visíveis da aliança. De certa forma gráfica e representativa, o que nós temos aqui é um duplo movimento, e Samuel lança luz sobre ele. O primeiro movimento é a incapacidade de Saul, como filho da aliança, como membro da casa de Israel, obedecer os mandamentos que Deus estabeleceu. Ele constantemente está pecando e transgredindo, mas ele não entendeu que ele está pecando e transgredindo a constituição que Deus deu para o seu amado povo. Mas mais do que isso, Samuel usa essa situação curiosa, visual, para dizer que agora o reino foi rasgado das mãos de Saul. A mente hebreia é um pouco diferente da nossa cabeça ocidental. Nós geralmente pensamos em categorias abstratas ou metafísicas. A mente hebreia lida com essas questões do dia a dia de forma muito prática. Então, Deus falou pela boca do profeta Samuel a Saul: olha, sua dinastia não vai te suceder, e agora, por causa dos seus pecados, o acúmulo dos seus pecados, você não vai ter um reino, o reino vai ser tirado de você. E a forma visível de mostrar isso para Saul é que, ao rasgar as borlas do vestido, ele não só está se colocando fora do âmbito da aliança, mas ele também está perdendo o seu reino. Hoje, Yahvé rasgou das suas mãos o reino de Israel e o deu a alguém que é melhor do que você. Esse é o dia decisivo na história do reinado de Saul. Ele vai continuar sendo rei. Nós vamos continuar acompanhando as desventuras de Saul e mais adiante nós vamos ver aí Deus levantando alguém que é melhor do que Saul para reinar sobre a casa unificada de Israel. Mas esse é o dia decisivo da história de Saul. Quantas vezes esse momento de decisão não ocorre em nossa vida? Muitas vezes a gente estrutura a nossa vida de tal forma que a gente esquece que a gente não tem o controle sobre ela. Em algum momento, nós vamos ser chamados a um momento de decisão, a um tempo de decisão. E a gente pode ser pego despreparado, e o que vai acontecer naquele momento ali vai definir toda a nossa vida. E é exatamente isso que acontece aqui e agora com o rei Saul. Nós temos aqui um momento decisivo da vida dele. E o texto continua dizendo, verso 29, também a glória de Israel não mente nem muda de ideia, porque não é homem para que mude de ideia. O veredito terrível de que Saul vai perder não só a dinastia, mas o reinado. E a gente precisa lembrar aqui que
todos os descendentes de Saul vão morrer morte violenta, é que esse veredito é imutável, é baseado no próprio caráter de Deus. É curioso que o nome de Deus no Antigo Testamento já é o nome sagrado, o nome do Eterno, o nome do Altíssimo. Yahvé significa que Deus é o Eterno, Deus é imortal, Deus não muda, Deus está acima do tempo, Deus é o Criador, Deus é o Redentor. Mas, na mesma passagem que o nome de Deus, esse nome especial é citado, começo do verso 28, hoje Yahvé rasgou das suas mãos o reino de Israel. Ao nome de Deus, ao nome exaltado de Deus, o nome que o judeu piedoso não pronuncia, é acrescentado que ele é a glória de Israel. Essa expressão é muito forte e muito bonita. Samuel, ele caracteriza Yahvé, caracteriza aquele que é o eterno, aquele que existe para sempre, como luminoso. Tenta olhar para a claridade muito tempo. Tenta levantar os seus olhos e olhar para o sol. Você consegue ficar quanto tempo olhando, por exemplo, para esses spots aqui ou para o sol? 30 segundos já incomoda, 40 segundos já começa a doer a vista. Deus é mais luminoso do que toda essa luz que nós temos ao nosso redor, seja aqui dentro ou lá fora. Deus é o Deus de glória, Deus é o Deus luminoso. Em outras palavras, Deus é aquele que tem toda a majestade, Deus tem todas as perfeições. Deus é aquele que é supremamente eminente. Fora dele não há outro. Yahvé é a glória de Israel. O Israel pode se alegrar por ser parte dessa glória. O povo da aliança participa dessa glória, ainda que não seja essa glória. Mas Deus, Yahvé, aquele que é a glória do seu povo. É a luz do seu povo. É aquele que se apresenta cheio de majestade, cheio de iminência, totalmente perfeito para seu povo. No Novo Testamento, Paulo vai dizer que Deus habita na luz inacessível, uma forma bem concreta de falar dessa glória de Israel. O que ocorre aqui é algo extremamente solene. O profeta não está brincando com o rei Saul extraviado. Deus, pela boca do profeta, não está jogando palavras fora. É dito um veredito para Saul, um veredito terrível. Um veredito terrível é dito. E esse veredito é baseado em quem Deus é. Em outras palavras, porque Deus é Yahvé, porque Deus é a glória do seu povo, a glória de Israel, nenhuma palavra sua vai ser dita em vão. Deus vai cumprir esse decreto terrível. Não só a dinastia de Saul será deletada, mas também o reino será retirado das suas mãos. Por quê? Porque essa glória de Israel, Yahvé, não mente, nem muda de ideia, porque não é homem para que mude de ideia. Aqui nós temos um eco da fala de Balaão. E é curioso aqui, irmãos, o texto aqui parece um tipo de andaime aqui, né? Nós temos diante de nós a história de Saul, nós temos aqui o momento decisivo dentro da história de Saul. Nós já ouvimos antes que a dinastia dele vai ser apagada, e agora nós estamos ouvindo que esse rei, tão cheio de predicados, não vai continuar reinando. O reino vai ser retirado dele e vai ser dado a alguém melhor do que ele. E a citação a respeito de Deus, da imutabilidade divina, do poder de Deus de cumprir aquilo que ele decreta, é baseado em Números capítulo 23, verso 19. O texto diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que, tendo ele prometido, será que ele tendo prometido não fará, ou tendo falado não cumprirá? Quem que profere essas palavras em Números capítulo 23? Um outro homem trágico do Antigo Testamento chamado Balaão. Deus usa Balaão, ainda que depois Balaão seja executado justamente pelo próprio Senhor como alguém que não estava vivendo na aliança. O que nós percebemos aqui é que Deus usa seus servos e não se vê, ainda assim, na sua liberdade, obrigado a derramar graça sobre eles. Deus está diante do seu povo e diante de nós, dizendo palavras terríveis para Saul.
E Deus está falando isso por meio do profeta Samuel. E o profeta Samuel está usando uma citação baseada em palavras muito parecidas, proferidas por um profeta que falou a verdade, mas morreu longe do âmbito da aliança. Diante desse veredito irreversível, Saul parece que continua não entendendo o que está acontecendo diante dele. Parece que a ficha não caiu. Ele não está percebendo a tragédia que desenrola naquele dia decisivo. De novo ele reconhece que ele pecou. Mas olha só, de novo ele quer que Samuel o acompanhe para que ele seja honrado diante do povo. Para que ele adore Yahvé, não o seu Deus, mas o Deus de Samuel. Saul parece que está totalmente entorpecido espiritualmente aqui. Ele não entende que ele está diante de Yahvé, o Deus eterno, o Deus da aliança, a glória de Israel. Ele não entende o que ele fez continuamente em sua vida em momentos decisivos, sobretudo aqui. Ele sabe que ele está pecando, ele sabe que ele está transgredindo o mandamento, mas ele não consegue perceber a gravidade da situação, porque ele não percebe que o seu pecado, a sua transgressão é contra Deus, não contra o povo, não contra si mesmo, mas é contra Deus. E nesse descolamento da realidade aqui, ele vai dizer que ele precisa que Samuel vá com ele para que ele adore o Deus de Samuel. E aí Samuel vai conceder isso, mas não do jeito que Saul esperava. Irmãos e irmãs, antes de nós continuarmos, a gente tem que lembrar aqui que todos nós, se já estamos há bastante tempo na fé, já nos deparamos com situações nas quais crentes desobedecem ao Senhor e por causa dessa desobediência, eles experimentam uma terrível mudança em suas vidas. Pode ser que essas pessoas que são crentes, ou tenham sido crentes ou tementes a Deus, elas jamais regressem a um caminho de dedicação ao Senhor. Do outro lado, se elas eram crentes de verdade, mesmo reconhecendo o seu pecado e mesmo sendo recuperadas, elas vão continuar com cicatrizes e com consequências das desobediências que ela cometeu no passado. Isso é ilustrado na história de Saul. Martin Lloyd-Jones, famoso pregador galês em Londres, ele, num dos seus livros, conta a história de um homem que foi diácono da sua igreja e, em algum momento, ele se apaixonou por uma mulher que não era sua esposa e ele rompeu o casamento e foi viver com essa outra pessoa e mudou de cidade e, em algum momento, ele acabou perdendo todos os seus bens, perdeu seu nome, perdeu a credibilidade que ele tinha e finalmente perdeu a sua segunda esposa. Lloyd-Jones conta que esse homem, num momento de desespero, voltou a Londres e ele estava numa das pontes ali que cortam o rio Tâmisa e ele estava pronto para se lançar ao rio, para se matar, para tirar sua própria vida. E ele escutou o relógio tocando, marcando 6 horas. E aí ele lembrou, bom, essa hora o meu antigo pastor deve começar seu culto, daqui a pouco ele vai pregar. E enquanto ele está ali se equilibrando na ponte, lhe ocorre que ele gostaria de voltar àquela igreja e ouvir Lloyd-Jones pregando a última vez. E ele volta àquela igreja, Lloyd-Jones está pregando no Salmo 73, e Lloyd-Jones está pregando a expressão todavia. E Lloyd-Jones conta que aquele homem, dando testemunho mais adiante, quando ele escuta a expressão do que significa todavia, no contexto do Salmo 73, luz irradia naquele homem. E ele volta a reencontrar a fé e volta a ser banhado por graça. Aquele homem se reintegrou à igreja, aquele homem voltou a tentar servir a igreja. Lloyd-Jones acompanhou aquele homem no seu leito de morte e disse que viu muito mais graça no leito de morte daquele homem do que em muitos livros de teologia, mas aquele homem, mesmo restaurado, mesmo retornando à comunhão da igreja visível, ele continuou carregando as cicatrizes, as marcas da sua desobediência e do seu desvio. Nós temos que lembrar que aqueles que desobedecem à aliança podem perder privilégios especiais que Deus lhes concedeu. Mais do que isso, à luz dessa história terrível que temos diante de nós,
uma desobediência continuada da nossa parte pode significar que, a semelhança de Saul, nós éramos parte do povo visível, parte de Israel visível, mas, no fundo, nunca fomos filhos e filhas da aliança de verdade. Diante dessa história, onde nós nos encontramos aqui? Nós estamos com Samuel, na sua devoção, na sua consagração a Deus. Nós estamos com Saul, na sua cegueira, no seu entorpecimento espiritual e moral diante do que lhe ocorre diante dos seus olhos. Nós lutamos para ter uma vida de obediência, ou nós estamos continuamente desobedecendo, transgredindo e pecando, e algumas vezes não tendo a sensibilidade do que nós estamos fazendo. São perguntas importantes para a gente saber se nós estamos na bênção da aliança ou nós estamos na periferia ou fora do círculo da aliança. E a gente tem que lembrar aqui que a quem muito é dado, muito também será exigido. E é o que nós estamos vendo na história de Saul. A narrativa continua, versos 32 a 35. Samuel acompanha Saul. Saul vai adorar Yahvé, mas a situação não desenrola-se como Saul intentava. O texto aqui é bem forte. Samuel vai pedir para Agag, o rei das Amalequitas, ser trazido para diante dele. Agag vem esfregando as mãos. Beleza, adrenalina passou. Ninguém vai sacar a espada para me matar. Ninguém tem desejo de morte mais no acampamento. Hoje eu vou me dar bem. Vou conseguir recomeçar o meu reinado aqui. Mas o veredito de Samuel é duro. Assim como a sua espada deixou mulheres sem filhos, também a sua mãe ficará sem o seu filho. Como o Tiago tocou nesse ponto semana passada, eu quero recomendar o livro sobre a questão de Deus ordenar genocídio. O que nós temos aqui é a justiça retributiva em ação de forma cabalmente visual e prática. Ou, se você preferir, à luz do Novo Testamento, nós temos aqui uma antecipação do que será o juízo vindouro de Deus contra todo aquele que permanece fora da aliança, contra todo aquele que é condenado às penas eternas. O que vem a seguir é uma ilustração e um lembrete do juízo vingativo de Deus contra todo aquele que não procede conforme a aliança. O texto, e essa palavra só aparece aqui no Antigo Testamento, vai dizer que Samuel despedaça o rei amalequita. Uma imagem nem um pouco confortadora ou fofinha ou bonitinha, né, para aqueles que acham que a fé cristã é um negócio tipo esmilinguido, bonequinho, fofinho. A cena aqui visualmente não é bonita. Eu imagino o rei de Amaleque diante de Samuel e Saul ao seu lado, e Saul não entende, também não consegue perceber o que está acontecendo ali, e Samuel se serve de uma espada pela primeira vez na vida, ok? Não há nenhuma indicação antes, ou mesmo depois que Samuel tenha matado alguém, e eu imagino Samuel cheio de zelo pelo Senhor, carregado de uma ira santa pelo que está acontecendo diante dele, porque ele não queria, você lembra disso, um rei, mas Deus o ordena a ungir Saul como rei de Israel, ele simplesmente usa aquela espada para retalhar, para destruir aquele rei de Amaleque, um homem violento, cruel, idólatra, um homem que também não tinha nenhum tipo de escrúpulo, não estava debaixo dos comandos misericordiosos da lei, ele recebe em si todo o juízo divino, o veredito que é dado sobre ele ali. E o texto vai dizer então que Samuel despedaça Agag diante do Senhor em Gilgal. O que acontece aqui é que Samuel está simplesmente mostrando para todo o povo o que ocorreu em privado. É colocado diante do povo que algo fundamentalmente não está bem no reino. Ou, para lembrar de Shakespeare, algo cheira mal no reino. Ao tirar de Saul a prerrogativa de executar Agag, o rei dos Amalequitas, Samuel visualmente, visivelmente, graficamente, brutalmente coloca diante do povo que o reino está adoecido. Saul não é mais aquele aprovado por Deus. Talvez o povo nem tenha percebido o que está acontecendo ali. A cena talvez tenha sido tão chocante
que o povo talvez não tenha compreendido todo o drama que está acontecendo diante dele. Mas o texto continua dizendo que Samuel foi para Ramá, Saul voltou para sua casa em Gibeá, e olha o verso 35, que terrível. Até o final da sua vida, Samuel nunca mais viu Saul. Saul aprontou tanto. Saul foi tão insensível com as coisas divinas. Saul foi tão bruto com a aliança que Deus havia estabelecido com todo o seu povo e com a casa de Saul também, que agora, mesmo que Saul procurasse, ele não encontraria mais o profeta. Ele não teria mais uma palavra especial de Deus para si. Você já imaginou isso? Viver sem a palavra de Deus? Viver sem a comunicação do amor divino sobre a gente? Que texto terrível, que veredito terrível. Mas Samuel tinha pena de Saul. Saul é um personagem trágico e Samuel destaca isso por meio do seu lamento. E o texto continua. Yahvé lamentou, ou se entristeceu, como diz outra tradução, por haver constituído Saul como rei de Israel. Esse é o veredito final de Deus para Saul. Ainda que Saul continue governando Israel, e ele vai governar até o fim da sua vida, Davi vai evitar se levantar contra Saul por entender que Saul ainda era ungido do Senhor. Esse dia definiu todo o restante do reinado de Saul. Ele foi rejeitado por Deus. Não só sua dinastia vai ser encerrada, mas ele não vai continuar sendo o rei de Israel. O reino será dado a outro melhor do que ele. Irmãos, como nós já vimos algumas semanas atrás, o orgulho, a preocupação com a religião formal pode levar a gente a perder privilégios e, se esse orgulho e o formalismo são continuados, são hábito, eles vão sinalizar que, na verdade, a gente não está no âmbito da aliança, no âmbito da graça. A nossa fé é baseada em quê? Em ritos, em orgulho ou em obediência? Onde nós temos baseado a nossa segurança? Onde nós temos colocado a âncora da nossa alma? Será que nós temos descansado na obediência, no pacto, ou nós nos preocupamos com o formalismo, ou nós somos orgulhosos do nosso status religioso? Que nenhum de nós permaneça cometendo esses dois pecados. Que a gente corra do orgulho religioso, que a gente fuja da preocupação meramente formal ou estética com a fé, porque a gente pode perder privilégios, eventualmente a gente pode ser encontrado fora do âmbito da graça e do favor divino e da aliança divina. Agora, o que o texto ressalta para a gente, irmãos e irmãs, é que quando Deus decreta um castigo, ele não volta atrás em sua palavra. Isso é terrível. Isso deveria encher a gente de temor e tremor. Isso deveria fazer a gente temer e tremer na presença de Deus. Deus não é, para lembrar Aslan, num dos livros de C.S. Lewis, um ser domesticável. Deus não é o cara lá de cima. Deus não é alguém que a gente tenha familiaridade. Deus não é uma divindade a ser manipulada por totens. Deus é o eterno. Deus é Yahvé. Ele é a glória de Israel. Nós estamos de um Deus majestoso, mas temível. Nós somos chamados aqui a tremer e temer na presença desse Deus, porque quando ele decreta derramar a sua ira e o seu desfavor sobre alguém, ele fará isso, a sua palavra não será proferida em vão, sua palavra de juízo não será proferida em vão. A palavra de Deus, positivamente, ela é confiável. E se essa palavra é confiável, se ele diz, eu lamento ter constituído, eu me entristeço ter constituído Saul como rei de Israel, eu vou tirar o reino de Saul e dar para alguém melhor do que ele, a gente tem que temer e tremer, porque essa palavra é para ser levada a sério. Irmãos e irmãs, se Deus fez isso com Saul, alto, forte, bonito, se destacava, eu vou falar daqui a pouco os seus predicados, suas qualidades, quanto mais com a gente. Se esse homem tão favorecido, destacado, ele termina a sua vida totalmente embrutecido, endurecido, esquecido pelo próprio Deus, por assim dizer, quanto mais a gente. Nós, tendo agora a palavra sagrada diante de nós, a palavra dos profetas e apóstolos, não podemos nos endurecer. A gente tem que tratar essa palavra com absoluta seriedade, para fugir do juízo e para se refugiar na graça divina.
Agora, para terminar, quem é Saul? Que tipo de homem foi ele? Qual o caráter desse rei, desse personagem tão trágico na história de Israel? E é sério. Leiam depois as histórias dos outros reis de Judá e Israel, você não vai ver um personagem tão trágico quanto Saul. Talvez o personagem mais próximo aqui é aquele personagem do Novo Testamento que a gente não gosta de tocar o nome dele, que é Judas. Okay? John Bright, um estudioso do Antigo Testamento, vai dizer o seguinte, resumindo a vida de Saul. Saul foi uma personagem trágica, de aparência esplêndida, simples e generoso, sempre disposto a confessar os seus pecados, sempre ferozmente corajoso. Havia nele, no entanto, uma instabilidade emocional que se tornaria o seu tropeço para a queda. A citação aqui é bacana, bonita, mas acaba psicologizando o que não pode ser psicologizado. Ele começa a falar de estabilidade emocional, outros vão falar de esquizofrenia, Saul era vítima de esquizofrenia. Esse tipo de psicologização não facilita a gente entender a tragédia que foi Saul. É verdade que os seus delírios, agora sou eu, tá? É verdade que os seus delírios, sua alternância entre o desespero descontrolado e momentos de lucidez, tornaram-se óbvios mais tarde em sua carreira. Como, por exemplo, no episódio em que Davi, depois de vencer Golias, é chamado para tocar harpa, para acalmar o rei começa a lhe lançar lanças. Está ali um jovem pajem para acalmá-lo, para ajudar o rei a lidar com seus demônios internos, com o espírito que sai da presença de Deus para atormentá-lo, e ele consegue antagonizar esse próprio pajem, lançando lanças para quem o acalmava. Mas isso vem depois. Saul muitas vezes agia precipitado e refletidamente. A sua impaciência com a demora de Samuel, o fato de ter dispensado o oráculo que tinha invocado e a proibição de comida para os seus homens foram atitudes e ações dirigidas pelo ímpeto e que o conduziram a sérios problemas. A sua saudação a Samuel, 1 Samuel 13, 11, mostra que ele sabia que estava errado. Aqui mesmo, nessa passagem, a gente vê que Saul reconhece que ele pecou e transgrediu a palavra divina. Mas Saul culpava todo mundo. Os soldados, Samuel, os filisteus. Saul não está desprovido de ótimas qualidades, pois como Deus o teria chamado para ser rei? Mas, infelizmente, ele não era o homem segundo o coração de Deus. Como o Tiago já pregou aqui, 1 Samuel capítulo 13, verso 14, quando Deus tira, por meio da boca de Samuel, a dinastia de Saul, ele diz, mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que Yahvé, o Senhor, lhe ordenou. A escolha de Saul como rei é difícil de entender. Como Deus podia escolher para ser rei alguém que estava predestinado ao fracasso? Como eu disse, o chamado de Saul é tão incompreensível para nossa mente quanto o chamado que Jesus faz de Judas Iscariotes. Algumas questões para nossa reflexão aqui, a gente encerra. Pensando na história maior, e a gente tem o benefício de ter toda essa história diante da gente, nós somos surpreendidos quando a gente descobre que Davi cometeu pecados aterradores, dos quais Saul nunca foi culpado. Nós não vemos Saul, por exemplo, adulterando, mantendo relações sexuais com a esposa de um guarda de elite estrangeiro que abriu mão da sua terra para servir e proteger o seu amado rei. Nós não vemos Saul conspirando para que esse homem, Urias, que era tão leal a ele, fosse morto em batalha. Nós não vemos Saul cometendo esse tipo de pecado. Davi cometeu esse tipo de pecado. Mas, ainda assim, Davi é esse homem segundo o coração de Deus, não Saul. Mais uma vez, a gente tem que lembrar que em todo o tempo, Davi, por ser esse homem segundo o coração de Deus, permaneceu no âmbito da graça. Saul não. Mais uma vez, aqui a gente é lembrado a temer a Deus. Temer a Deus de um lado por causa da infalibilidade da sua palavra, temer a Deus por causa do seu decreto temível, porque uma vez decretando o juízo, ele não vai voltar atrás. Mas, irmãos e irmãs, aqui a gente também é chamado a temer a Deus pela sua liberdade. O que nós temos diante de nós, essa história terrível de fechamento do
do reinado de Saul é que Deus usa quem quer. E Deus, o Eterno, o Santo, a glória de Israel, não é obrigado a derramar graça sobre aquelas pessoas, aqueles vasos que Deus usa. Isso aconteceu com Balaão. Deus usa Balaão, mas Deus depois dá ordem para que Balaão seja executado. Deus usa Saul. Em nenhum momento as vitórias de Saul são desmerecidas. Em nenhum momento a coragem, a bravura pessoal de Saul é desmerecida. Deus usa Jonatas, talvez o personagem mais trágico dessa tragédia. Jonatas é elogiado. Jonas não é desprezado. A morte de Jonatas é quase poética e bonita na sua intensidade e força. Mas Deus, ainda que use esses homens para trazer libertação para o povo de Israel, para o seu povo amado, Deus não tem obrigação de derramar graça sobre eles. Deus se serve deles. Deus se serviu de Balaão, Deus se serviu de Saul, mas ambos os personagens não foram alvos da graça seletiva divina. Nós temos que temer Deus, temer o decreto divino e temer a liberdade divina. O fato de a gente ter predicados, diplomas, dons, talentos, posição social, o fato de a gente ter poder financeiro, poder político, poder militar, para Deus, isso não significa nada. Ele se serve da gente. Na sua liberdade tremenda, no seu absoluto livre-arbítrio, ele usa a gente. Mas ele dá graça a quem quer. Ele dispensa o seu favor, a sua misericórdia, do jeito que ele quer. Esse Deus é para ser temido. Diante desse Deus, o que resta para a gente é se colocar de joelhos, botar a mão na boca e dizer: o Senhor reina, eu sou pó, eu não sou nada. O que ele diz, ele vai fazer. E ele dispensa favor e graça a quem ele quer. Não raro, não aos fortes, não aos poderosos, não aos ricos e potentes desse mundo, como Paulo vai dizer em 1 Coríntios, mas aos pobres, aos fracos, aos que nada são. E a gente vai ver isso semana que vem. Saul, o grandão, o fortão, está tendo encerrado a sua vida no meio da sua vida, da forma mais dura e terrível possível. Aí Deus vai chamar daqui a pouco um jovenzinho, pequeno e ruivo, o menorzinho da sua casa, o mais novinho da sua casa, para dele fazer uma nova aliança. Mas eu me adianto. O fato aqui é que Deus usa quem quer. Deus não é obrigado a derramar graça sobre aqueles que ele usa. Temam a esse Deus. Temamos a esse Deus. Outro ponto importante aqui, que é frisado continuamente, o Tiago já destacou isso semana passada, é que a obediência é mais importante que os sacrifícios. Esse princípio é fundamental na relação que Deus estabelece de aliança consigo e com o seu povo. Deus dá favor para o seu povo. Deus liberta o seu povo. Deus dá uma estrutura para o seu povo. Deus dá rei e profeta e dá sacerdotes para o seu povo. Deus derrama contínua graça para o seu povo. Diante de tamanho favor, o que se espera do seu povo? Obediência alegre. É isso que Deus requer. Deus requer do seu povo, requereu isso do seu povo no passado, requer isso do seu povo no tempo presente. Irmãos e irmãs, esse é o âmago da nossa fé. Como a gente sabe que a gente tem fé? Que a gente tem prazer de obedecer os comandos divinos. Ao obedecer os comandos divinos, isso é uma prova de que nós de fato estamos na aliança. Quando Israel desobedeceu os comandos divinos, no Antigo Testamento, o que aconteceu? Exílio. E os profetas como Isaías, Amós, Miqueias vão mostrar isso. O povo foi exilado, a amada Jerusalém arrasada, o templo incendiado. Por quê? Porque o povo não obedeceu alegremente, não viveu os privilégios da aliança e do pacto. E aí o povo foi exilado. Nessa aliança, irmãos, nós somos chamados à obediência. Como a gente sabe que a gente está na aliança, então? Porque a gente obedece alegremente. A gente não é como Saul, tentando obedecer por interesse, sem perceber as verdades mais profundas que estão em jogo, que é desobediência, aliança, desobediência e pecado contra o próprio Deus. E o Tiago já expôs isso semana passada. Somos chamados a aprender a obedecer, e a obedecer com todo o nosso ser, não como Saul. Não para receber o veredito de Saul, mas para ter um tipo de
juízo diferente, por assim dizer, da presença de Deus. O juízo da graça, ou derramar da graça e da misericórdia sobre nós. Na aliança, a gente precisa lembrar, Deus não precisa do nosso serviço. A nossa obediência não acrescenta nada à glória de Israel. Do outro lado, Deus tem prazer na nossa obediência. A glória de Deus refugia entre as nações quando nós obedecemos. E sabe o que é mais bonito? Porque Deus é fiel à aliança. Quando nós obedecemos a aliança, Deus derrama bênçãos sobre a gente. Deus coroa a gente de bênçãos. Deus derrama provisão. Deus derrama aquilo que precisamos para continuar glorificando a Deus. Temos obedecido esse Senhor? Temos agido como Samuel e não como Saul? As pessoas ao nosso redor podem ver que nós lutamos para ser obedientes a essa aliança, nós somos fiéis a essa aliança e a nossa fidelidade demonstrada em nossa obediência. Como resultado da nossa obediência, temos sido coroados ou abençoados com bênçãos que vêm da parte de Deus? Obedecer deve ser prioritário em nossa vida. E essa obediência deve se evidenciar no nosso comportamento e no nosso trato uns com os outros. Nós somos devotos à aliança, nós temos essa aliança como nossa verdadeira constituição, nós somos obedientes a Yahvé como único Deus, nós temos alegria em obedecer a esse Deus eterno, essa glória de Israel, pelas misericórdias e graças que Ele já nos concedeu no passado, nós somos dedicados, quebrantados e submissos, como Samuel, mas diferente de Saul? Essas são perguntas vitais para a gente, enquanto nós esperamos o homem segundo o coração de Deus que virá. Aquele que é tipo, um protótipo do grande Messias, que vai obedecer pela gente e vai derramar sua fiel e perfeita obediência sobre os membros do seu povo. Eu queria terminar hoje de forma diferente. Geralmente eu termino com oração ou com um hino, também serve, né, como nossa devoção final, mas eu queria terminar fazendo uma citação de um comentarista bíblico chamado Warren Wiersbe. É um tipo de veredito sobre a vida de Saul. Nós vamos continuar lidando com Saul. Nós vamos acompanhar Saul até o seu final de vida trágico, né? E aí, quem que fala com Saul em Endor? Né? Nós vamos chegar lá. Mas nós estamos aqui diante do dia decisivo da vida de Saul. E nesse dia decisivo, Saul recebeu o terrível juízo divino. Wiersbe diz: na introdução da monarquia em Israel, Samuel foi substituído por um líder inferior a ele em todos os sentidos. Samuel fez o que pôde para conciliar o rei e para fortalecer o reino, mas Saul insistiu em conseguir tudo à sua maneira. Cada vez que Saul recebeu a missão, não a cumpriu como deveria, e quando confrontado, mentia e colocava a culpa em outros. A maior parte das vitórias de Israel deu-se sob o comando de Jonatas. Foi um tempo difícil para Samuel, mas Deus ainda estava sentado no trono e ainda tinha um rei verdadeiro esperando para ser ungido. O rei Saul havia perdido sua dinastia, seu caráter, seu trono e sua coroa. Também havia perdido um amigo piedoso. Quando Davi entrou em cena, Saul perdeu o controle e o bom senso. E, por fim, perdeu a última batalha e a vida. Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos pela tua santa palavra. O Senhor, ó Deus, fala com a gente aqui e agora. O Senhor fala conosco, o Senhor se dirige a nós. E o Senhor se dirige a nós nesse texto tão temível, tão terrível, tão triste. Nós estamos diante da história de alguém que começou tão bem sua carreira, alguém com tantos predicados, alguém com tantas qualidades, e que ainda tem o que fazer, mas que no meio da sua vida já recebe um juízo temível e terrível. Deus, ó Deus, ajuda-nos a não sermos como Saul, muito menos como Balaão. Ajuda-nos, ó Deus, a não confiarmos em nossos dons, em nossos talentos, em nossos diplomas, em nosso dinheiro, em nossa conquista. Senhor Deus, ó Deus, ajuda-nos a confiar somente em Ti, na Tua graça, na Tua misericórdia, na Tua eleição, na Tua preordenação. Senhor, ó Deus, ó glória de Israel, que o Senhor seja a nossa confiança, que o Teu Messias, aquele que vem, daquele que é segundo o Teu coração,
que Ele seja de fato a nossa âncora firme e segura, que nos agarra a Ti. Não deixa a gente confiar em nada mais que não seja o Senhor e no Teu Messias, no Teu Rei messiânico, naquele que veio e virá. Ó Deus, ajuda-nos a temer o Teu nome, ajuda-nos a temer o Teu decreto, ajuda-nos a temer a Tua liberdade. Ó Deus, Tu és o Altíssimo, nós somos pó, reconhecemos isso na Tua presença. A gente não é nada, Senhor. A gente não tem nada para apresentar diante de Ti. O Senhor já fez tudo. Ó Deus, converte-nos a Ti. Atrai-nos a Ti. Que o mundo veja a nossa obediência a Ti. Que nossos irmãos e irmãs aqui presentes vejam como Te obedecemos, a qualidade da nossa obediência, a alegria da nossa obediência. Ajuda-nos, ó Deus, a termos a certeza de que estamos no âmbito da aliança, no âmbito do Israel verdadeiro. Ajuda-nos, ó Deus, a termos a segurança de que nós estamos no âmbito da Tua glória, glória derramada sobre a Tua casa, a casa de Israel. Assim Te oramos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que as consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês, com cada um de vocês, hoje e sempre. Amém. Bom domingo, irmãos e irmãs. Boa semana. Deus abençoe.